Olá, eu me chamo Patrícia e vou dar início agora a uma web aula sobre figuras de linguagem, administrada especialmente para a disciplina de estágio do curso de Licenciatura em Letras da UFMA. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. Para iniciar, é importante saber o conceito, a definição. O que são figuras de linguagem? Primeiro, nós precisamos diferenciar o que é o sentido denotativo do sentido conotativo. O sentido denotativo representa o sentido real, o sentido literal. É quando a gente fala ou escreve algo e aquilo que a gente diz é exatamente a expressão real, literal do que existe na realidade, do que nós queremos dizer. Significa exatamente o que nós dissemos. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, quando usamos expressões, metáforas, metonímias, outras figuras de linguagem para simbolizar de forma mais leve ou de forma mais suave ou de forma mais humorada aquilo que nós queremos dizer. Então, as figuras de linguagem, elas são usadas para exprimir de formas e objetivos diferentes os pensamentos da pessoa que escreve, a fim de comover, surpreender, fazer o leitor rir ou refletir sobre algo. Então, o objetivo das figuras de linguagem é atingir as emoções do leitor ou do ouvinte, daquele que está recebendo a mensagem, a informação. Então, vamos para a classificação das figuras de linguagem. Vou colocar essa tela para cá. Para iniciar, nós vamos falar da catacrese. A catacrese ela é adotada por não haver uma outra palavra apropriada no idioma. Quando há uma brecha na língua portuguesa, quando não existe uma palavra para definir algum objeto, para definir algo, nós usamos a catacrese. Ela é uma gíria do cotidiano, é uma expressão usada para facilitar a comunicação. Exemplos, quando nós dizemos braço da cadeira, nós sabemos que cadeira não tem braço. Né? Braço é uma expressão do corpo humano, mas nós adaptamos, nós pegamos emprestado essa expressão para usar juntamente com o objeto cadeira. Se eu falar braço da cadeira, a pessoa que está ouvindo vai entender que aquela parte da cadeira é o braço da cadeira. A mesma coisa, se eu falo perna da mesa, asa da xícara, orelha do livro, manga da camisa, dente de alho, céu da boca, cabeça de prego, maçã do rosto ou coroa do abacaxi. Outra figura de linguagem muito comum, usada na nossa língua, é a metáfora. A metáfora ela produz sentidos figurados por meio de comparações. Ela ressalta as características de algo com que tem semelhança. Então, se algo tem semelhança com aquele objeto, com aquela expressão, ela vai e ressalta essa característica, com base nessa semelhança. Por exemplo, o menino é um anjo. Eu sei que um anjo é um ser sobrenatural. Mas quando eu uso essa expressão para dizer que o menino é um anjo, o menino é um ser angelical, eu estou dando ao sentido de comportado, educado. Quer dizer que o menino é uma pessoa, é alguém comportado, educado, que tem as características de um anjo. A menina é uma flor. Quando eu digo a menina é uma flor, eu estou dizendo que a menina ela tem as características de uma flor. Então tem um sentido de meiga, uma pessoa delicada, meiga. Quando eu uso a expressão de Camões, no trecho dessa poesia, quando ele fala amor é fogo que arde sem se ver. Quando ele diz isso, ele expressa um sentimento forte. Quer dizer, quando ele diz que amor é fogo, fogo queima, fogo arde, fogo é intenso. Por isso, essa intensidade representa o amor. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Está no sentido de choro abundante, ou seja, um rio escorrendo. Lágrimas, muitas lágrimas, representam o rio. Seu coração é uma pedra. Quando eu digo que a pessoa tem um coração de pedra, quer dizer que ela é uma pessoa fria, insensível. Então, aqui uma observação. Atenção para não confundir metáfora e comparação. Na comparação, se estabelece uma relação indireta entre dois termos. Como assim uma relação indireta? Por meio de expressões comparativas. Eu tenho maior que, menor que, como, tão quanto, para comparar uma coisa a outra. Por exemplo, o garoto é forte
como um touro. Eu estou comparando o garoto a um touro. O carro é devagar como uma tartaruga. O suco está doce como mel. Enquanto na metáfora existe uma relação direta. Por exemplo, eu afirmo, o menino é um touro. Quando eu digo que o menino é um touro, eu estou dizendo que ele tem as características de um touro, não é que ele é um touro em si, no sentido literal. Quando eu digo que o carro é uma tartaruga, é uma metáfora. Quer dizer que ele tem as características da tartaruga, ele anda devagar como uma tartaruga. Quando eu digo o suco está um mel, é uma metáfora. Outra figura de linguagem importante é a metonímia. A metonímia, ela ocorre quando utilizamos uma palavra no lugar de outra com a qual se relaciona. A metonímia, ela é usada para representar o efeito pela causa ou vice-versa, a causa pelo efeito, a matéria-prima pelo objeto, a parte pelo todo, o autor pela obra, a marca pelo produto, o continente, que é o recipiente, pelo conteúdo. São alguns dos exemplos de metonímia. Ainda há outras hipóteses. Por exemplo, quando a metonímia representa o efeito pela causa. Exemplo, construiu sua casa com o suor do trabalho. Quando eu digo que João construiu sua casa com o suor do trabalho, quer dizer que ele usou recursos próprios. Com o próprio suor, ele construiu sua casa. Com o seu trabalho, ele conseguiu renda para poder construir sua casa. Quando a metonímia representa a matéria-prima pelo objeto. Por exemplo, presenteou-lhe com uma porcelana chinesa. Quando eu digo isso, quer dizer que a pessoa presenteou a outra com louças. Porcelana são louças de cerâmica. Então, está representando a matéria-prima do que é feito aquele objeto. Outro exemplo, ela vai ganhar um diamante de noivado. Ela vai ganhar o diamante puro em si? Não, ela vai ganhar um anel de diamante. Então, está representando a matéria-prima, o que compõe aquele objeto. Quando a metonímia representa a parte pelo todo, eu digo, pediu-lhe a mão em casamento. Quando eu digo que ele pediu a mão em casamento, ele não pediu só a mão da pessoa, ele pediu a pessoa inteira, né? Ele pediu a pessoa. Então, é a parte pelo todo. Quando a metonímia representa o autor pela obra. Quando eu digo, adoro o Renoir exposto no museu, quer dizer que eu adoro o quadro, a tela do pintor Renoir. Quando eu digo, gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler os livros de Machado de Assis, as obras de Machado de Assis. Então, estou representando o autor pela obra. Quando a metonímia representa a marca pelo produto, eu digo, comprei um BMW. Quer dizer que eu comprei um carro da marca BMW. Comprei maisena para fazer o bolo. Quer dizer que eu comprei o amido de milho da marca Maisena para fazer o bolo. Hoje em dia já é tão costume nosso usar algumas marcas que a gente diz muitas das vezes, tomei Nescau, comprei a Coca-Cola. A gente já usa as marcas para representar o refrigerante, o achocolatado, a margarina. Então, isso é metonímia, para ver como as figuras de linguagem elas estão no nosso cotidiano, no dia a dia, tão incorporadas ao nosso dialeto. Outro exemplo é quando a metonímia representa o continente pelo conteúdo. Quando eu digo, acrescentamos 3 colheres de sal na receita, quer dizer que acrescentamos 3 colheres contendo sal. Então, eu tenho ali o recipiente, o continente, que é a colher, e o conteúdo, que é o sal. Quando eu digo, quero um copo d'água, o copo não é feito de água. Eu quero um copo que contém água. Então, o recipiente representando o conteúdo. Isso é metonímia. Outro exemplo, outro caso de figura de linguagem que nós usamos frequentemente, a hipérbole. A hipérbole é utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas. Por exemplo, eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não gosto disso. Então, quando eu digo 1 milhão de vezes, é uma hipérbole, é um exagero, porque eu não falei necessariamente nessa quantidade, 1 milhão de vezes. Mas eu falo, uso essa expressão para dar a intensidade. Outro exemplo, eu morro de rir quando assisto essa série.
Quando eu digo eu morro de rir, eu estou dando um exagero, uma intensidade para dizer que a série é tão engraçada que eu morro de rir, que eu rio demasiadamente. Ao contrário da hipérbole, também existe o eufemismo, que é uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Por exemplo, quando eu digo a mulher faltou com a verdade, o que eu quero dizer é que a mulher mentiu. A mulher mentiu sobre algo, então, para não dizer de maneira direta ou mais agressiva que ela mentiu, eu digo a mulher faltou com a verdade. E aí eu coloquei, inclusive, umas tirinhas ilustrando essas figuras de linguagem com exemplos bem-humorados que geralmente a gente usa. Como tem aí, quando a personagem da tirinha fala, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias não autorizadas. Aí ela está usando um eufemismo para fofoqueira. Outra figura de linguagem é a personificação. A personificação é quando eu atribuo a algo, a um ser inanimado, a um objeto, a um ser irracional, características ou qualidades que são essencialmente humanas. Então, eu atribuo a ele sensações, sentimentos, comportamentos que são essencialmente humanos. Eu personifico esse objeto. Eu dou vida a esse objeto. Por exemplo, o dia acordou feliz. A gente sabe que dia não dorme, dia não acorda, né? Mas eu digo que o dia acordou feliz, quer dizer que o dia nasceu com um sol bem bonito, com um céu bem azul, bem limpo. Então eu digo, o dia acordou feliz. Outro exemplo, as folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. As folhas não dançam, não bailam. Quem baila são seres humanos. Mas com a ventania, com os ventos, as folhas se balançavam, por isso, para dar um tom mais suave, mais poético, eu digo que as folhas bailavam. Naquela noite, a lua beijava o céu. Quando eu digo isso, lua, a gente sabe que beijar é uma característica do ser humano. Então, quando eu digo a lua beijava o céu, eu estou personificando a lua. Outra característica, outra figura de linguagem importante é a onomatopeia. A onomatopeia é nada mais do que a reprodução aproximada, com os recursos de que a língua dispõe, de um som natural a ela associado. É uma imitação de ruídos, gritos, sons de animais, sons da natureza, barulho de máquinas, o timbre da voz humana. Por exemplo, tic-tac, 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 o som do relógio. Se eu bato, toque-toque, eu estou representando o som de bater na porta. Se eu escrevo atim, estou representando barulho de espirro. E assim muitos outros sons que são usados frequentemente, principalmente nas histórias em quadrinhos. A gente vê muito. E para encerrar, para finalizar, temos a antítese, que é a figura pela qual se opõe numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Por exemplo, estarei lá, faça chuva ou faça sol. Então, ainda que chova ou faça sol, eu vou do mesmo jeito, tá? Mesmo que faça chuva ou faça sol. É uma antítese, são dois pensamentos, situações contrárias, totalmente opostas, que estão na mesma frase. Outro exemplo, a vida é assim, cheia de tristezas e alegrias. É uma antítese, sentimentos opostos, tristezas e alegrias. Por isso eu coloquei a tirinha aí. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, a fala representa uma antítese do professor. Então, eu encerro aqui. Eu não falei de todas as figuras de linguagem, existem outras, mas eu dei destaque às principais. Obrigada. E é só.